Eu vou começar a minha história pelo fim. O mês passado eu estava fazendo limpeza nas papeladas velhas, antigas. Eu não consigo me desfazer de tudo de uma vez só, então eu vou trazendo para o museu aos poucos. Quando eu me deparei com os cadernos de correspondência de quando eu tinha 10 anos de idade, são 2 cadernos e um álbum, eu pensei comigo, acho que eu vou jogar fora, porque há mais de 60 anos eu nunca mais li, nunca mais vi, ninguém que eu falei se interessou por isso. Está na hora de jogar fora. Mas em todo caso, deixa eu dar uma perguntadinha lá no museu. Acho que eles não vão se interessar, porque não é um documento, não é nada relativo ao museu, mas eu vou levar. Quando acabou a reunião de Yiddish, né, que nós fazemos toda segunda-feira, eu subi e eu encontrei a Linda, que é gerente aqui para quem não sabe, é gerente aqui do Centro de Memória, e a Roberta, que é diretora do museu. Aí eu falei, olha, eu tenho uma coisa aqui que eu não sei se vai interessar, mas antes de jogar fora eu vim mostrar para vocês. E comecei a contar a história do porquê dessa correspondência. Quando eu acabei de falar, elas estavam arrepiadas. Você é louca, como é que você vai jogar um negócio fora desses? Isso aqui é história. Uma olhou para a outra e disse, ela vai fazer o dia do objeto. Você faz o dia do objeto? Eu falei, eu faço, mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei falar em público, não estou acostumada. Você só conta histórias que você me contou agora. Falei, tá bom, mas me dá um tempo que eu tenho que reler essas cartas, porque há 60 anos que eu não vejo, não leio, eu não sei o que está escrito. Tá bom. Eu cheguei em casa, eu comecei a ler. E eu fiquei assim extasiada, porque eu comecei a ver a minha infância, que a minha memória tinha apagado. Eu pensei que eu nunca tinha estudado Yiddish, eu achei que eu era muito inteligente, que eu era uma autodidata, porque eu sabia hebraico, então eu conseguia ler Yiddish. Daí eu vi que não, eu tinha estudado Yiddish na escola Luiz Fleckler. Nós tínhamos 2 períodos, 3 horas de manhã em português e 3 horas à tarde de Tanar, hebraico e Yiddish. A gente, de 7 anos até 10 anos, até 14, a gente estudava 6 horas por dia. Então, eu fiquei abismada com isso e outras coisas que com o decorrer, vocês vão ver o que eu achei escrito. Não deu tempo de eu conseguir ler todas as respostas, porque minha mãe era tão inteligente que ela fez um caderno e pôs a carta e a resposta eu escrevia com carbono. E ela ainda numerava, essa carta, a resposta do número tal e tal. Então, todas as cartas têm correspondência e tem as fotos das crianças. Agora, eu vou falar o porquê dessa correspondência. Apronta o dedinho. Ela fez aquecimento meia hora. Bom, agora, o porquê da correspondência, eu tenho que contar a história da minha família. Meu bisavô veio de Kozienice, na Polônia, para a Palestina na época, por volta de 1860. Ele veio com 5 anos de idade, com a família. Quando ele se casou, era em Jerusalém, ele teve 3 filhos, entre os quais o meu avô. A minha avó veio da Hungria, de uma cidade chamada Kassal, que hoje é Eslováquia, Košice. E com 20 anos ela foi para Israel só para casar realmente com o meu avô. Eles tiveram
6 filhos, a última nasceu no Brasil. A minha mãe era a irmã mais velha. Meu avô era uma pessoa de família muito religiosa, mas ele não queria ficar estudando a Torá. Ele queria fazer negócios. Mas ele é um cara que não tinha muita sorte para negócios. Inclusive, ele fez a primeira loja na rua Dizengoff de Tel Aviv. E como as coisas não iam, ele acabou decidindo vir para o Brasil, onde ele já tinha um primo aqui em São Paulo. Deixou a minha avó lá grávida, do 5º filho, e 4 filhos mais velhos. Ele ficou aqui 2 anos, e daí ele conseguiu economizar para mandar 2 passagens. Viriam minha avó, os 2 meninos que na época tinham 11 e 12 anos, e as 2 bebês, as meninas que nasceram que não pagavam passagem. Estava tudo marcado, a minha mãe iria ficar com a avó, porque ela não queria sair da Palestina. Ela já era sionista, já tinha 15 anos, trabalhava numa tipografia, era do Bnei Akiva, que já tinha sido fundado. Ela não queria sair de lá, já tinha até namoradinho. Acontece que 15 dias antes do embarque, uma prima dela se suicidou, da mesma idade que ela. E começaram os fuxicos em Jerusalém, de que era minha mãe que tinha se suicidado, porque, é claro, o pai não estava presente, o pai estava no Brasil, e a menina devia ter se perdido. Então a avó dela não quis ficar com ela mais sozinha. Ela falou, eu fico com os meninos, mas você leva a menina para o Brasil. Minha mãe, contra a vontade, ela veio com a promessa de que logo ela voltaria. 2 anos depois, meu avô 3 anos depois, conseguiu mandar para os meus 2 tios. Mas um tinha fugido dos avós e durante 22 anos ninguém soube dele. Quando a minha avó veio aqui para o Brasil, ela trouxe uma receita de Israel, como fazer aquela geleia transparente que se vendia em blocos antigamente na feira. Eles mudaram para trás, na Rua Bresser, e começaram com essa fábrica de geleia. Você mostrou meu avô, minha avó, minha mãe é essa com o aro, e os 2 meninos. Próxima. Deixa eu ver o que é. Essa é a minha mãe na escola, na Palestina, em 1922. Essa é minha mãe, a moreninha. Próxima. Deixa eu ver o que você vai mostrar. Essa foto é antes do embarque para o Brasil. Essa foto é antes do embarque para o Brasil. Você vê que os meninos já estão grandinhos e as 2 bebês que vieram. Próxima. Bom, então, quando a minha mãe, meu avô fez a fábrica de geleia, minha neta feminista, a Lina diz que a primeira foto que ela vê de mulheres saindo para vender na rua, elas não eram clapper, elas iam vender geleia. Minha mãe e minha avó. Elas iam de porta em porta para vender a geleia. E que era muito difícil, porque na época não tinha muito doce industrializado. E eles estranhavam a geleia, não tinha gelatina, eles achavam que era uma coisa de vidro. E como elas fugiam dos fiscais também, né? Tudo era, não entende brasileiro, não entende brasileiro. E assim elas corriam. Próxima. Bom, daí a minha mãe acabou ficando aqui. E em 1939, ela se casou com meu pai. Meu pai é esse menino que está com um irmão mais velho na charrete. Ele veio da Bessarabia em 1922, com 11 anos de idade. Então, ele era o penúltimo filho de 7. Quando ele veio para o Brasil, o pai dele já tinha falecido.
Aqui eles se casaram. Próxima. Vocês vão ver. Olha, não é um Humphrey Bogart, é meu pai no viaduto Santa Ifigênia. Próxima. Meu pai e minha mãe noivos, no centro da cidade. Que chiques, hein? Bonitos, né? Próxima. Essa é a foto de casamento deles. Próxima. Eu e meu irmãozinho aqui, que eles tiveram 2 filhos. A mais bonita sou eu. Quer dizer que aqui ele não tem bigode. E aqui meu irmão está sem bigode. Então, aqui nós nascemos, estudamos na Luiz Fleitler. Meu pai era Clintelt, para quem não sabe, é aquele vendedor ambulante. E nós vivemos, mas a minha mãe, desde que veio para o Brasil, o sonho dela era voltar. Ela nunca largou desse sonho. Ela trabalhou na VIT. Quando ela chegou, ela ajudou a formar o Shomer Atzair. Depois ela trabalhou na VIT. Quem caía? Onde ela estava, antigamente se pregava assim, um boletinho com um alfinete, quando você entrava numa cabine, lá estava ela pedindo dinheiro. E ela sempre trabalhou com a ideia de voltar. Então ela fazia tudo para que eu, meu irmão, nos ligássemos de certa maneira com Israel. A gente estudava na escola, que em 1952 eles distribuíram para os alunos esse cartão do Keren Hayesod, de flores secas para as crianças da Golá, para as crianças de fora de Israel. E a flor que me coube ainda está marcada, só que a flor já sumiu, é Mekor HaHassidah. E o meu nome em hebraico é Hassida, que é Frime em Yiddish. A minha mãe disse, olha que coincidência, justo o seu nome. Você tem que escrever para esse menino. Tá bom? Minha mãe mandava, né? Então, eu escrevi agradecendo. Esse menino, ele não queria se corresponder. Mas o que ele fez? Acho que, não sei se da escola, porque na verdade só tem o endereço da escola. A carta foi mandada para a escola. Levou para um jornal infantil chamado Davar Le'Yeladim, Coisas para Criança. De repente, eu recebi 60 cartas de crianças querendo se corresponder. E daí começou a minha vida na correspondência. Meu irmão escrevia umas, eu escrevia as outras. E é muito interessante. Depois, eu lendo as cartas, não dá para traduzir tudo, mas dá para você sentir o que as crianças pensavam e sentiam nessa época, de 52 até 56. Eu me correspondi durante 4 anos, porque depois eu vou contar o resto da história da minha família, mas primeiro eu quero passar para vocês alguns trechos das cartas que eu consegui, porque começa com 9 anos e meio e termina com 14 quase. Então a diferença, a evolução conforme a idade e as cartas, tá? Agora eu vou sentar. Olha, procurava parentes com o mesmo sobrenome. O maior interesse era pela troca de selos. Eles perguntaram se tinha cachorro, outros animais. Eu conto que aprendo a tocar piano e eles escrevem que instrumento estão aprendendo, principalmente eles aprendiam flauta. Uma menina me escreve que sua vida é melhor do que a minha, pois vive em nossa nação e o país e o futuro do país está voltado para as crianças.
destacam o orgulho da criação do Estado de Israel. Descobrimos que brincávamos as mesmas brincadeiras: pega-pega, cabra-cega, amarelinha e queimada. Olha, se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, tá livre, viu? Eu escrevi para o jornal da Valérie Ladim para saber como é que eles obtiveram meu endereço. E eles responderam. Eu achei muito bacana ter recebido, agora que eu vi no caderno, que tem a resposta do jornal. As crianças me explicavam como se vive no kibbutz. Naquele tempo, nos kibbutz eram em classes separadas dos pais, se vivia, que trabalham na horta por 2 horas por dia, e como se a diferença entre o kibbutz e o moshav, porque eram crianças de todo Israel, de cidade, de moshav, Negev, Galil, tudo, de todas as localidades. Perguntam sobre as Tnuot, que são os movimentos judaicos juvenis, e eu escrevo que não frequento nenhum, pois moro longe do Bom Retiro, eu morava no Belém, mas que tinha preferência pelo Dror. Um menino me corrige os erros de ivrito. Uma menina me pergunta como a minha mãe veio parar no Brasil. Escrevem que a vida era difícil, mas que era muito pior para os Olim Hadashim, os novos emigrantes que viviam em tendas. Sobre os livros que leio e qual meu ator predileto, eu digo que é Monteiro Lobato. Acho que eles não conheciam. Conto sobre a visita importante que tivemos em 1953 do ministro Moshe Sharet. Alunos de todas as classes judaicas foram recebê-lo no aeroporto. Escrevi sobre uma greve geral dos trabalhadores que aconteceu em 1953 no Brasil e durou 1 semana. Ninguém se lembra, né? Escrevi também sobre a morte de Getúlio Vargas e sobre as indústrias de São Paulo, que em meu bairro havia mais de 30 tecelagens. Escrevo sobre o Campeonato Mundial de Basquete no Brasil em 54, da qual Israel participou. Eu escrevia todos os resultados. Sobre estudos, sonhos, um quer ser professor, o outro enfermeira. Um menino me escreve sobre sua preocupação, pois seu irmão vai para Tzavá, o exército. Explica que homens e mulheres têm que servir 2 anos e meio, pois precisam proteger Israel. Um menino me escreve que está de férias, uma menina que escreve que está de férias, está muito triste, pois mora longe das amigas e sua única alegria é quando recebe minhas cartas. Uma outra me escreve que no Shabbat o kibbutz recebeu criança das Ma'abarot, que são as tendas dos Olímpicos, e foi muito agradável. Mas com o passar dos anos, né, as correspondências se evoluíram, né, ficaram menos. No fim eu me correspondia talvez com 10. Então, uma das meninas escreve que mudou-se para um bairro novo em Tel Aviv, ao norte do rio Yarkon. Hoje é a parte mais valorizada de Tel Aviv. O terreno era do Kerem Kayemen e lá só moravam os oficiais da Haganá. Em 55, uma me escreve sobre as eleições no Knesset e na prefeitura. Muita propaganda e um partido difama o outro. Novidade, né? Agora, há 30 anos, o partido mais importante no governo é o Poalei Atzion, Mapai. Existem 22 partidos, escreve ela. Isto é uma vergonha. Buchá verrapá. A bucha na harpa, quer dizer, que horror! A votação é feita pelo alfabeto. Cada partido tinha sua letra.
Um descreve a agloiada, que é um cordão de carnaval muito grande que desfila em Tel Aviv, em Purim, e existe até hoje. Em outra carta, uma menina reclama da poluição do rio Yarkon, que tinha parasitas da esquistossomose. Conta que depois de despoluído, fizeram a transposição para o Negev do rio Yarkon. Escreve que o dever dos jovens é se estabelecer no Negev para fomentar a economia. Que ano que foi isso? 55. Uma me escreve assim: minha família é de operários e a maioria do país também. Por isso, lutamos contra a doença que aflige a juventude. Vestem-se bem, danças de salão, imitam os americanos. Eles podem, porque são ricos, nós não. Daí eu respondo que não são todos americanos iguais. A outra escreve: estamos em situação difícil, queremos a paz, mas por causa do terrorismo, somos obrigados a fazer operações de represália. Segurança é nossa principal preocupação. Os árabes recebem armas da Rússia, países do Ocidente. A população do total dos países árabes era de 40 milhões e nós somos 1,5 milhão. Vivemos sempre com medo da guerra. Esse foi o conteúdo mais assim expressivo que eu consegui. Eu me foquei mais no que me escreveram do que as minhas respostas, porque não dava tempo de ler tudo. Bom, agora voltando à minha história, em 52, um tio-avô encontrou por acaso em uma rua de Tel Aviv o meu tio que tinha sumido por 22 anos. Eles se tornaram halutz, era oficial do Palmar e foi um dos fundadores do kibbutz Dot-Yam, em Cesareia. Logo a família entrou em contato. Deixa eu só ver. Logo a família entrou em contato e minha avó embarcou para ver. O sonho da minha mãe, então, se renasceu, nessa. Ela viu, ó, já tem onde ficar. O sonho da minha mãe se renasceu e em 57 nós fizemos aliar. Minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. Eu tinha 14 anos e meu irmão 16. Em Israel, eu conheci vários dos meus correspondentes. Mas, infelizmente, eram anos muito difíceis. Meu pai não falava hebraico e sentia-se muito isolado. Meu irmão estava triste, pois queria estudar engenharia e no kibbutz era quase impossível. Tentamos nos acomodar em Natânia, mas não deu certo. Voltamos um ano depois. Bom, em 1960, em um baile do circo, eu conheci o Abrão. A família dele veio. As fotos! As fotos! Aqui é a fotografia que eu mandava para os meus correspondentes quando eu tinha 9 anos e meio. Com as pernas de fora. Com as pernas de fora, mas eram bonitas. Esse é o cartão do menino que me mandou. Aqui são algumas cartas. Olha como essa é a resposta do jornal. E olha como eles enfeitavam todas as cartas. Aqui. Carta tudo com desenhinho quando a gente tinha 9 anos. Essa nós já estamos no kibbutz. Eu fantasiada de baiana em Purim, lá no kibbutz. Essa era a nossa casa. Eles construíram casas no kibbutz para os olim que vinham. Eu, meu irmão. Aquela próxima é a volta já no navio. Nós estamos voltando, uma colega polonesa que ia para o Chile. Aqui é o bar mitzvah do Abrão.
Essa é a nossa primeira foto juntas. Minha mãe me deu uma bronca, ela disse, como você tira fotografia com ele? Você não sabe se você vai casar com ele. Casou. Esse é nosso casamento, que foi no Templo Betel. Ela casou por causa da foto. Casei, não foi? eu fui obrigada. A outra, essa é minha família. Então, a primeira a família do Abrão. Eles vieram de Pinsk, da Bielorrússia, para as colônias de Baronesa Clara, no Rio Grande do Sul, em 4 irmãos. Lá seus pais se casaram e depois vieram para São Paulo. Aqui tiveram 3 filhos. Abrão era o do meio. Casamos no dia 3 de 3 de 63. Tivemos 2 filhos maravilhosos, o Gerson e o Jaime, e uma neta querida que é minha amiga Silvia. Estamos casados há 56 anos. Agora eu vou agradecer. Eu agradeço a Roberta, a Linda, a Teodora, a Érica, a Gemima, toda a turma de Yiddish, o Gustavo, que não está aqui, é um rapaz de 21 anos que faz parte da nossa turma de Yiddish, ele me ajudou a ler as cartas. E agradeço a minha grande companheira Júlia e essa pessoa especial que é o Messias. Melhor café de São Paulo. E agradeço a paciência de vocês. Antes de terminar, eu queria que ela me mostrasse o objeto, algo que ela trouxe. Quem quiser, aqui são as fotografias das crianças. Eu vou segurar mais alto para vocês poderem ver. Eu acho que de longe vai ser meio difícil. Mostra a capa. Começa a capa. Você gostou da capa? Então, isso aqui muitos de vocês se identificam. Cada um teve em casa um álbum onde guardou fotografias. Então, o que primeiro chamou a nossa atenção como objeto foi o álbum. Então, ela falou sobre o conteúdo, mas esse é o objeto que a gente pediu para ela falar. E os cadernos? E aqui são os cadernos. Vocês veem, eu até pus uns papeizinhos, como elas faziam questão de caprichar, olha. Tem desenho dos animais, das aves, com o nome delas, para que eu aprendesse. Aqui é a carta e aqui é a resposta. Olha, e a minha mãe já pôs. Essa é a resposta da página tal e tal. É tudo assim, olha, tudo com cartas e resposta. São 2 cadernos, que felizmente eu não joguei fora. É só, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu tenho uma pergunta. Se o sonho da sua mãe era retornar para Israel e queria que você e seus irmãos criassem com Israel esse vínculo afetivo que ela também tinha, que vínculo vocês criaram com Israel em decorrência dessa ida de vocês para lá? Olha, para você ter uma ideia, eu trouxe aqui um pedaço de jornal que tem uma fotografia dessa visita do Moshe Sharet, recebido no Teatro Cultura Artística. Eles tiraram uma foto do público. Quem estava nas primeiras 4 cadeiras? Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Eu tinha 10 anos. Ele tinha 12. Estávamos lá para ouvir discursos em hebraico, que a gente não entendia. Que criança de 10 e 12 anos? Vocês vão ver no meu álbum, eu tenho aqui, eu não tenho fotografia de ator e de atriz. Eu tenho fotografia do Moshe Sharet, do Chaim Weizmann, a fotografia de uma professora minha que emigrou para Israel e ela está com a foto com uniforme de soldado. Era isso. A gente respirava Israel. Quando nós voltamos, a desilusão dela foi muito grande.
Eu nem cheguei a me despedir das correspondentes, porque eu tinha vergonha de voltar. Minha mãe nunca mais trabalhou nessas organizações. Mas, como a filha dela, não, eu não sou tanto assim. Agora que eu fiquei, depois de velha, ela gostava de reuniões e tudo, o que ela fez? Um grupo de índios. Então, ela pegou as meninas que eram amigas dela de solteira, ou as meninas que eram da turma dela do Chomer, e começou a ler em Yiddish, o Lenkreiser. E o que aconteceu outro dia aqui na biblioteca foi um negócio que me emocionou demais. Porque depois, quando nós fizemos a biblioteca, nós começamos há 10 anos atrás, mais de 10 anos. E todo mundo perguntava, para que vocês estão fazendo essa biblioteca? Ninguém vai ler. Ninguém mais lê. Nós falávamos, nós estamos fazendo nossa obrigação, né? Os outros, o futuro Deus dirá. Quando começou a se completar, nós catalogamos 8.000 livros. Tudo de doação, aqueles livros velhos, tudo. Então, a gente punha os repetidos separados, quase a metade eram repetidos. Então, eu sempre falava, I have a dream. Qual era o meu sonho? Ver aquilo no computador, digitalizado. E, eis que, aparece o museu. E o meu sonho se realizou. Então foi tudo catalogado, a gente fizeram, o Yiddish está renascendo, fazem eventos para o Yiddish. Francamente, quando fizeram aqui um evento que tem curso de Yiddish na PUC, gente, do Rio. A Cristina estava aqui comigo. Quando eu vi aqueles jovens entrando e cantando Yiddish, eu me emocionei. Aqueles jovens que não são judeus. E tem uns que são, outros que não são judeus. Então, o meu sonho se realizou, em parte. Agora nós temos no nosso grupo o professor Vasco, que deu uma vida nova. Temos gente, está diminuindo a média, porque já entraram 2 de 50 e 1 de 21. Então, isso abaixou a média. Já está bom. Então, como o Rabino fez um trabalho maravilhoso depois de colocar os livros no lugar e tudo, mas na lista tinha 400 livros, era uma lista verde de livros que não entraram na digitação porque tinha alguma coisa errada. Então, eu fui trabalhar com a minha querida paciente, companheira Júlia. E ela é boa de digitação e eu lia os livros. Então, cada livro que vem, que estava lá, a gente pegava e olhava. Abria, eu lia o Yiddish, ela ia no Book Center, na biblioteca de Nova York, na biblioteca de Boston, para ver o que estava errado, por que não entrava. E uma hora eu abro um livro, olho para ela e falo, é o nome da minha mãe. Esse livro tinha pertencido à minha mãe, mas eu nunca tinha dado esse livro para a biblioteca. O que acontece, deve ter acontecido, é que no grupo dela, ela fez questão que mesmo depois do doente, o grupo continuasse a lendo. Então ela deixou o livro com eles, marcava as reuniões, que era todo mês na casa de um, e ela faleceu. E o livro deve ter ficado na casa de um deles. E quando essa pessoa faleceu, o filho doou tudo e veio parar nas minhas mãos. Quer dizer, as coisas que acontecem aqui, fora que nós temos um esquema, né, Júlia?
Nós adoramos livro com autógrafo. Nós temos mais de 30 livros, gente, autografados por escritores de Yiddish, desde 1920, 30. Então, cada livro que a gente acha, a gente se abraça. Esse é o preço. E é isso, gente. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Você não quer contar como foi o teu encontro com algumas das crianças em Israel? Você foi vê-las pessoalmente, não foi? Fui. Como? Realmente, eu não consegui travar aquela amizade, assim. Uma que ficou mais, que eu ia na casa dela, ela vinha lá no kibbutz, era uma tal de Dvora Mizah. Agora, essas cartas políticas, era de uma Goldinha Meir. Quem que falou que tinha a cara de Golda Meir? Você, né? Uma gordinha lá de Tel Aviv, que as cartas delas, eu vou até mostrar uma para vocês, eu faço questão, porque é uma carta incrível. Eu quero que vocês vejam a letra dela. Esta é uma carta dela, gente. Vocês conseguem ler a letra? Quem que é? Como ela chama? Sarah Lurie. Ela escreve assim pequenininho e olha a letra dela. Mas foi muito interessante, mas a época não conseguimos assim uma conexão muito grande. E depois de 6 meses a gente já estava decidido a voltar, então eu ficava até com vergonha de travar, porque para eles deixar Israel era o fim da picada. 6 meses nós ficamos no kibbutz, mas assim, meu pai era uma pessoa muito expansiva, gostava de conversar, de brincar, mas não falava o hebraico, falava só o Yiddish. E os kibbutzniks, eles não faziam muita questão de agradar, e não queriam falar Yiddish, era a época que não queriam falar Yiddish. Ele não tinha uma profissão, então, onde puseram ele para trabalhar? Na cozinha. Era ele e mais 20 mulheres. Que kibbutz? Kibbutz Dot Yam em Kisar, é o kibbutz que meu tio fundou. Aonde que fica? Cesareia. Hoje, o kibbutz mais rico de Israel. Eles já tiveram a maior dívida, mas se o meu tio renascesse e visse como está o kibbutz agora, ele morria de novo. Porque não era esse kibbutz que ele queria. Ele queria um kibbutz socialista. Ele queria, é por isso que ele lutou. E o kibbutz primeiro fez uma fábrica de portas, né, uma coisa assim. Eu sei que as 2 maiores dívidas de Israel eram o kibbutz Brorhai e o kibbutz Dot Yam. Depois de um tempo, eu não sei quem trouxe uma ideia para eles estão à beira-mar, o kibbutz lá é à beira-mar, eles fundaram lá de propósito, porque eles traziam pelo mar muita gente da Europa. Então, desembarcavam em barquinhos, as meninas distraíam os soldados ingleses e para os imigrantes descerem dos navios. E daí eles fizeram uma fábrica de tampos de mar, imitando o mármore feito da areia, que tem no mundo inteiro, tem representante no Brasil, tem no mundo inteiro. Os chineses quiseram comprar e o kibbutz se dividiu, metade queria vender, metade não queria vender. Então eles venderam 49% para os chineses. Hoje os kibbutzniks lá estão todos ricos. Não era o que meu tio queria. E você, como criança, qual foi a grande diferença do modo de vida de Brasil para Israel? Bom, quando nós chegamos lá, a primeira coisa, tinha que dormir na classe.
não com meus pais. Meninos e meninas. Meu pai falou, minha filha, não dorme com menino. Tiveram que fazer um quarto só de meninas. Agora, eu tinha 14 anos, para mim estava tudo bom. O que eu me admiro, que hoje não sei quem faria isso, quando nós resolvemos sair, então vamos tentar viver na cidade. Daí a minha mãe tentou negociar um box no Chuc, sabe, no mercado novo de Natânia. Daí nós passando, eu com a minha mãe, nós vimos uma placa numa loja, precisa-se de ajudante. Ela falou, vamos entrar. Eu arrumei um emprego, eu tinha 14 anos. Meus pais, com meu irmão, ainda estavam no kibbutz. E eu fiquei morando em Natânia, porque depois eu perdi o emprego, mas eu fiquei morando em Natânia, morando no Beit HaCharotzot, sozinha, com 14 anos de idade. Hoje eu me pergunto como é que eu consegui. Eu cozinhava para mim, eu cuidava da minha roupa. No fim de semana, eu ia de ônibus até a estrada, meu irmão vinha me buscar de bicicleta e passava o fim de semana com meu pai, com os meus pais. Quer dizer, era uma... Cesareia. Hã? Kibbutz era em Cesareia. Cesareia. É perto de Hedera, onde tem aquele anfiteatro, todas aquelas... Lá é proibido cavar, porque se cavar você acha coisa. Então eles proíbem a gente de mexer na terra. Mas é isso, é essa a nossa história. Aí você teve a sorte de voltar para o Brasil. Eu tinha que conhecer o Me Abraão. conheceu. É isso, gente. Muito obrigada pela paciência.